O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?"
O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo o 3º domingo da Quaresma e já estamos quase na metade. E o Senhor vai nos preparando para lá na Páscoa, especialmente na noite da Vigília Pascal, renovarmos o nosso batismo, renovarmos o nosso compromisso com Ele, renovarmos a nossa renúncia ao pecado, a renúncia a tudo aquilo que causa desunião. E por esse motivo, essa preparação em vista do batismo, daqueles que serão batizados, mas para que todos nós possamos renovar o nosso batismo, essas leituras, esses evangelhos que nós ouviremos daqui até a Semana Santa. E por isso, nós temos hoje o centro, de tudo aquilo que refletimos, a água. Na primeira leitura, e como essa leitura, meus irmãos e irmãs, séculos antes de Jesus vir ao mundo, portanto, é muito tempo atrás, como essa leitura que é tão antiga, é tão nova e parece que está aqui, ó. Parece que somos nós que vivemos esse trecho da leitura de hoje. Porque, meus irmãos, o povo de Deus daquele tempo, no tempo de Jesus, e com certeza de hoje, é um povo, nós somos um povo com uma memória muito fraca. Muito fraca. E não fazemos nada para melhorar isso, né? Por que nós temos a memória muito fraca? Vejamos o contexto da leitura. O povo que chorou, sofreu, clamou aos céus a libertação da escravidão, foi liberto. Deus conduziu esse povo para a liberdade. Quando se depara com o Mar Vermelho, Deus faz o povo atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Então, eu estou resumindo, mas quantas são as manifestações grandiosas que Deus realiza em prol desse povo, por amor a esse povo. E quando está no deserto, começa a fazer aquilo que eu e você sabemos muito bem: reclamar. Fala-se aqui da murmuração.
Nós não usamos murmuração no nosso vocabulário, nós falamos da reclamação. Meus irmãos, a reclamação aqui, esta murmuração de que fala a leitura, é um dos grandes, imensos pecados que o povo comete contra Deus. O primeiro deles é a idolatria, né? Então, quando o povo vira as costas a Deus e começa a adorar ídolos, e dizendo: olha, foram esses ídolos que nos tiraram da terra do Egito. Não, não. Quem fez tudo isso? Deus, o Deus único e verdadeiro. E a murmuração, a reclamação, portanto, é outro imenso pecado, porque muitas vezes, mesmo tendo tudo, o povo se volta contra Deus, se volta a reclamar, se volta a colocar a culpa em alguém, a ponto de, como ouvimos o último versículo, dizer: o Senhor está no meio de nós ou não? Então, meus irmãos, quantas são as manifestações maravilhosas, grandiosas da graça de Deus na vida daquele povo, na vida de todos nós? Cada um de nós, num instante, pense na sua vida. Quantos foram os momentos em que Deus não permitiu? Essa é a primeira pergunta. Quantos foram os momentos em que Deus não permitiu que nós passássemos por diversas tribulações, diversas ventanias que deram contra a nossa vida, contra a nossa casa, diversas enchentes que vieram contra nós? Quantas foram as vezes que Deus não permitiu que isso acontecesse? E aí você deve ter pensado: padre, mas foram muitas. Mas quantas foram também as que Deus permitiu que acontecessem? Então o vento veio, a enchente, o terremoto, a enfermidade, as dificuldades da vida. Ainda que tudo isso tivesse vindo até nós, meus irmãos e irmãs, outra pergunta: quantos foram os momentos em que o Senhor nos sustentou diante dessas dificuldades? Então o vento veio, mas não derrubou a nossa casa. Então, meus irmãos, nós precisamos diminuir um tantinho aí essa reclamação, que infelizmente nós, somos ótimos em reclamar. Reclamamos do tempo, reclamamos das pessoas, reclamamos dos nossos familiares, reclamamos do padre da nossa paróquia, reclamamos do nosso povo e assim por diante. No fundo, essas reclamações têm como raiz a revolta contra Deus. Porque daí, quando eu reclamo, eu digo: se fosse eu que estivesse resolvendo isso, eu teria feito de um jeito diferente. E aí eu julgo a partir do meu pensamento, a partir da minha cadeira da justiça. Não. Nós precisamos mudar um pouco essa nossa postura e sermos mais gratos, reconhecermos mais a misericórdia, o amor, o perdão, a graça de Deus nas nossas vidas. Por isso, esta água que o povo pede para beber, meus irmãos e irmãs, na primeira leitura, esta água que matava a sede momentaneamente, era a água que figurava, que apontava para esta água que Jesus vai falar no Evangelho que nós ouvimos. A riqueza, meus irmãos e irmãs, e se preparem que daqui até a Semana Santa os evangelhos são mais longos, né? Então é bom, viver esse tempo. E nesta beleza do evangelho de hoje nós vemos como Jesus vai mostrando para aquela mulher samaritana. Se era samaritana, devemos recordar, era de um povo pagão, um povo que já bagunçava tudo na sua fé, dizia que acreditava no Deus verdadeiro, mas nos primeiros ídolos que aparecessem também se debruçavam a viver aquilo ali, os rituais dos outros povos, era uma bagunça. Então essa bagunça nos mostra o quanto aquele povo tinha sede de algo verdadeiro, de algo mais seguro, sede de algo mais concreto. Mas no fundo, meus irmãos e irmãs, a sede maior do evangelho de hoje é do próprio Jesus, que quando se depara com essa mulher que vive essa vida de muitos maridos e nenhum deles agora é seu marido, é a sede de Jesus por ter o coração dela, por ter a fé dela, por fazer nascer com esta água, a água da viva, a água da vida, a água viva que o Senhor tem para nos dar, que faz brotar a fé dentro do coração dela. É esta sede que o Senhor tem até hoje
pela nossa fé, pela nossa resposta a Ele. Então, meus irmãos, a beleza desse diálogo é um diálogo bastante longo, muitos detalhes nós poderíamos tomar aqui. Então, vale também a leitura de novo em casa, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, e vermos como Jesus nos ensina, como Jesus não chega de uma vez e enfia na nossa cabeça a fé e tudo mais, mas Ele vai nos mostrando o caminho a partir da nossa vida e transforma a nossa vida. O que faz essa mulher depois desse diálogo com Jesus? Vai testemunhar. Vinde ver um homem que falou tudo o que eu vivi. Então, meus irmãos, nós também temos essa experiência com Jesus, vivemos com Ele e também precisamos entender que Ele é quem pode saciar, matar a nossa sede. E a partir de matando a nossa sede com o Senhor, também precisamos testemunhar. Qual é a água viva que o Senhor tem para nos dar? A água viva, meus irmãos e irmãs, é o próprio Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Então a água na Sagrada Escritura sempre vai ser um dos grandes símbolos do Espírito Santo. Se conhecesses o dom de Deus, vai dizer Jesus a essa mulher, se conhecesses o dom de Deus e soubesse quem é que te pede de beber, tu lhe pedirias. Esse é o dom, meus irmãos e irmãs, o dom de Deus. Esta é a água, o Espírito Santo, que nós recebemos no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, naquelas águas batismais, nós recebemos esta graça. Então o Espírito Santo habita em nós, vive dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. E porque vivemos uma vida no Espírito Santo, como diz São Paulo na segunda leitura, o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, nós precisamos viver de um modo autêntico, verdadeiro a nossa fé. Que testemunha, que faz a diferença. Nós não podemos ficar apagados, nós não podemos ficar escondidos. E, por exemplo, nesse tempo de quaresma, em que a igreja aqui no Brasil nos chama a atenção para a campanha da fraternidade, sem pensarmos em questões ideológicas, políticas, que todo mundo se envolve em entrar nessas discussões. Não! O que a igreja quer fazer conosco? Nos recordar que vivemos a partir de uma vida no Espírito. E a vida no Espírito exige de nós o profetismo. Então, neste ponto social da moradia, que todos nós precisamos ter uma casa digna para viver e tudo mais, a igreja quer, neste ponto, nos recordar o nosso profetismo. E nós precisamos, sim, dizer, gritar ao mundo aquilo que é a necessidade, muitas vezes material, em vista da vida futura. Tudo que eu tenho aqui, tudo que eu vivo aqui, precisa me fazer melhor para lutar ainda mais pelo céu. Lutar ainda mais pela vida nova em Cristo. Meus irmãos, São Paulo ainda insiste em nos mostrar o tamanho, a medida, o alcance do amor de Deus por cada um de nós. Então eu insisto em voltar naquele ponto da primeira leitura. O Senhor está no meio de nós ou não? O maior sinal, o melhor sinal que o Senhor nos deu pelo seu amor por nós é a sua morte e ressurreição. É a sua cruz. Então, naqueles momentos nossos de dificuldade, de sofrimento, de dúvida, em que o Senhor tem sede da nossa fé, mas a nossa fé fraqueja, pensemos, onde está Jesus me ajudando agora com essa dificuldade que eu estou passando? Olha lá para a cruz. Pode ser que essa dificuldade que eu estou passando é um daqueles espinhos na cabeça de Jesus. Esse sofrimento que me veio até nós, até a minha família, pode ser um daqueles cravos nas mãos de Jesus. Então, meus irmãos, não há maior amor que Deus pudesse ter por nós. Ninguém poderia nos amar tanto quanto Deus nos amou. Por isso a nossa resposta, por isso matemos a sede de Jesus, a sede que Ele tem de cada um de nós, do nosso amor por Ele, da nossa fé, da nossa vivência entre irmãos, do nosso testemunho, da diferença que nós precisamos fazer no nosso mundo. Matemos a sede de Jesus, que com certeza Ele não nos deixará faltar esta água viva
que vai nos dando vida, que vai nos deixando prontos para um dia vivermos a alegria do céu.